Bom, pois é. Em resposta a que amigo e amiga ouvinte que diz que é ateu, ou seja, ateus, né, que não acredita na existência de Deus, que acredita na teoria do Big Bang e de que através do Big Bang houve então a revolução no mundo. Eu gostaria de deixar você esclarecido, você que não acredita, por exemplo, na existência de Deus, que na verdade Deus existe e existe uma prova concreta que é um objetivo. O porquê que você está presente na Terra? Por uma existência do Big Bang? Lógica que não. A existência do Big Bang, mas a única pergunta é que fica: quem criou Deus? É exatamente aí onde está a dúvida. Então, se o mundo foi criado, quem criou este mundo? Esta seria a pergunta. E a resposta diz que criou o mundo foi Deus. Deus criou Adão e Eva, que foram os primitivos. Perguntaram para mim uma vez se eu acredito que os anjos tiveram relações sexuais aqui na Terra. Provavelmente sim, porque tudo aponta, inclusive a palavra de Deus fala, e ela é bem esclarecida nesse assunto, quando fala do povo dos nômades e fala sobre a respeito das épocas passadas, a qual existia um povo nômade no mundo, gigantes, aonde são gerações de filisteus, na verdade, gerações de anjos decaídos, que se deitaram com mulheres na terra, como falam as filhas de Deus e as filhas de Adão. Então se relaciona a duas diferenças de raças distintas. Uma raça que foi criada por Deus e a outra que foi criada por Adão. Naturalmente, as filhas de Eva, que são filhos do homem, vindas do homem, Adão, na Bíblia, quando se relaciona com isto, é muito esclarecedor dizer que existiu mesmo filhos e filhas de anjos caídos na terra. Tanto é que a existência da queda dos anjos do céu, ninguém sabe o que significa hoje, se eu perguntar. E o que levou a Lúcifer cair do céu e esse orgulho contraproduzido que a Bíblia tanto fala, que levou Lúcifer a cair, a sentar, porque a Bíblia só fala de assentar ao trono de Deus. Ela não se relaciona à relação sexual. Então, quando se diz que os anjos tiveram invejas da raça humana, foi justamente isso. Existiu outra época e outra era. Então, como a existência desse Big Bang? Como que explica? Na verdade, isso é a criação do universo propista pelo próprio Deus. Ela foi propista, quer dizer, ela foi criada pelo próprio Deus. Então, havia uma existência de um Deus e antes de toda a queda, inclusive de Lúcifer, depois que ele perdeu a sua formosura e ele virou então Satanás, ele, antes de tudo, era regido. Ele regia o coral dos anjos celestes, da região celeste. E tudo é prova de que antes da queda dos anjos existia um outro mundo. Tanto que quando fala da Arca de Noé, a posição da Bíblia está totalmente aleatória, ou seja, Gênesis viveu primeiro, antes de tudo, e foi reescrito através da visão de vários profetas bíblicos. Então, Gênesis seria o início, o Antigo Testamento, o oposto de tudo. Antes mesmo da chegada de Machia, de Jesus Cristo à Terra, que é a existência do próprio Deus materializado em um ser humano
chamado Maria, um ser imaculado, um ser sem pecado, ou seja, virgem, aonde o próprio Deus se reencarnou na barriga de Maria e ele mesmo se refez. Ele se renasceu como humano à Terra, porque os anjos tiveram inveja do ser humano e fez com que Adão e Eva, que não é mais a existência dos atuais, e sim os cananeus, que vieram depois dos filisteus, na segunda era medieval, que é a era após o dilúvio. Então, antes do dilúvio, houve então a queda dos anjos do céu na época de Noé. E depois do renascimento, da reencarnação, porque quando falam de pessoas mortas que reencarnam na Terra, eu digo que é impossível, porque a única reencarnação que aconteceu na Terra foi a reencarnação na barriga de Maria, do próprio Deus. E ele se chamou Jesus como se fosse o recomeço de uma nova era, de uma era onde ele sentiu as dores de um ser humano, ele conseguiu pagar pelo preço do ser que ele mesmo criou. Ou seja, ele sentiu a dor de ser humano, a própria existência dele. Então ele pagou, o próprio Deus pagou o erro dele, sofrendo em favor da humanidade. Aquilo que o diabo, que a palavra diabo significa tentação, aquilo que os anjos caídos fizeram contra a humanidade, com inveja da humanidade, então ele se opôs a isso e pagou o preço na cruz do Calvário, derramando o sangue dele em favor da humanidade. Foi uma coisa que ninguém faz isso hoje. Nem mesmo um pai e uma mãe é capaz de morrer pelo um filho. E ele morreu em favor de não só da humanidade, como de mim, de você, telespectador que está assistindo esta programação, e amigo e amigo ouvinte. Foi o que aconteceu naquela época. Então, nós, hoje, através do nome de Jesus, nós podemos ter a salvação, nós podemos chegar até Deus, até o Todo-Poderoso. Tanto que ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, pelo nome que ele se testificou, o segundo nome dele, chamado Jesus. Agora, Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Por isso que a Trindade, ela não é soltada, porque é algo que é santo. E algo que é santo não tem perdão. Tanto que a Bíblia é bem esclarecida nesse assunto, que diz que o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. É o único pecado que não há perdão. Você blasfemar de Deus, você blasfemar do Filho, do nome dele como Filho, que ambos são as mesmíssimas pessoas, tudo bem. Você pode falar de Jesus, pode falar de Deus, mas se você citar o nome do Espírito dele, do Espírito Santo, que é algo santo, tanto que o nome diz Espírito Santo, não há pecado que seja perdoado contra o Espírito Santo. Então, você que está me assistindo essa programação e que você também é daqueles jovens que são rebeldes dentro de casa, eu estava falando com a programação do bispo Clodomir Santos, da Igreja Universal, a qual foi abordado no programa Fala Que Eu Te Escuto, na Record, que foi muito interessante o assunto que foi abordado no programa Fala Que Eu Te Escuto, que é um programa que nós temos que pedir a Deus para que nunca saia do ar,
porque é um programa que tem a existência de Deus, que são abordados temas da atualidade, aonde foi previsto jovens e adolescentes que problemas dentro de casa, problemas familiares que vem enfrentando todo o tempo. A juventude vem colocando as drogas em primeiro lugar. O efeito das drogas só tem uma coisa na vida do ser humano. Quando o adolescente ou o jovem usa droga, ou até mesmo o adulto, aquele efeito da droga faz com que aqueles problemas sejam apagados por um determinado tempo. É como um analgésico. Você está com uma dor de cabeça e esse analgésico, ele passa. A dor de cabeça vai embora. Naquele período que o remédio é tomado. Mas se a dor de cabeça for detectado um câncer ou um aneurisma, que é um princípio de um câncer, por um exemplo, que a medicina hoje não consegue identificar o que é realmente um aneurisma, que é um câncer no cérebro, que isso aí provoca paradas cardiorrespiratórias e paradas também cerebrais, onde ondas magnéticas são vistas no nosso cérebro todo o tempo. E eles não conseguem entender, a medicina, que também lado espiritual, que há problemas espirituais envolvidos nesse assunto. Então, a própria ciência tem provado a existência de espíritos caídos, ou seja, demônios que agem em várias áreas da vida das pessoas, provocando delírios, ataque cardíaco, ataque epilético, câncer e outras coisas que são derivados, que são de coisas, de espíritos malignos, de demônios na vida das pessoas. Até mesmo pai de santo e mães de santo, pessoas espíritas, têm visto isso como problemas espirituais sem saber com que resolver, clamando então a vários denominados santos, que na verdade são anjos caídos, em forma de santos, que não são santos, e sim demônios, e sabem, mas não conseguem assumir a sua posição, que está assumindo a origem de estar cultuando a deuses caídos, a demônios, que são considerados Deus, mas são deuses caídos, que são anjos caídos, são demônios. E você que é espírita, você me perdoe a dizer estas palavras, mas você sabe que eles dão, mas se você não der aquilo que eles querem, eles cobram com o teu sangue, eles cobram com a tua vida, eles provocam acidentes, tragédias, acidentes trágicos, eles provocam coisas que vocês, que são espíritas, sabem do que eu estou falando. E você que é ateu, acredite que existe Deus, porque só de você estar aí, a existência, como a Bíblia fala, que o homem, relacionando homem e mulher, o homem carnal é imagem e semelhança de Deus. Então você que está aí assistindo essa programação, você sabe que o homem é a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, ora, se a gente é imagem e semelhança de Deus, então nós podemos testificar que a imagem e a semelhança de Deus, ela se relaciona a partir do momento que a gente tem a comunhão com Deus. Então, a gente passa de ser criatura para ser, então, chamados de filhos de Deus. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus e entrega a nossa vida. Porque esse encontro, quando a Bíblia relaciona do encontro com Deus, dessa intimidade com Deus, é uma entrega. O que é essa entrega? É você viver os mandamentos de Deus, da palavra de Deus, e seguir a vontade de Deus dentro da sua palavra.
partir do momento que você faz isso, então você não entrega 100%. Não é 90%, nem 80%, nem 70%, nem 50%, nem 30%, e sim 100%. Então, quando há essa entrega, quando se torna, a Bíblia diz, tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros. E quando você se torna a Deus, Deus ele se torna a você. Deus ele participa com você. E Deus, então, ele tem a obrigação de transformar a sua vida. Porque você passa a ser participante das vontades de Deus e seguindo os preceitos da palavra de Deus. Então você passa de criatura de Deus para se tornar filho de Deus. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você que está aí sofrendo, procurando soluções para a sua vida e que você não encontra a solução para a sua vida. Há uma necessidade de você seguir as vontades de Deus e de aceitar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e seguir os preceitos de Deus, para que Deus então honre a sua vida como necessário, que você consiga saber da vontade de Deus e não da sua própria vontade. Porque às vezes a vontade do homem é fazer isso, aquilo ou aquilo outro, mas a vontade de Deus é que faça somente aquela determinada coisa que ele determinou para a sua própria vida. Que Deus abençoe você que está me assistindo e esta programação e saiba que existe um Deus que pode mudar a sua vida. Basta você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e Ele então pode transformar a sua vida. Deus abençoe a todos, amigos e amigas ouvintes. Muito obrigado. E eu falo aqui não em nome da Igreja Universal do Reino de Deus e nem do Bispo Edir Macedo, mas eu falo em nome de Jesus que você pode e deve aceitá-lo em sua vida. Que Deus pode transformar o seu interior e saber que não existe nenhum Deus que pode salvar você dessa desgraça de vida que está levando, e sim a própria existência do Senhor Jesus. Aceitar que existe somente um Deus, e esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu em favor de mim e de vocês. Deus abençoe. Forte abraço.